Paz, Senhor. Falando com o pastor Glaico no início do culto, que é difícil, quando você vai preparar a palavra, você tentar achar algo na Bíblia que vai falar sobre o ano novo. Alguém já procurou? Não tem. O judeu mesmo não tem esse costume. Na Bíblia a gente não acha algo especificamente falando sobre o ano novo, mas achamos princípios que podemos aplicar tanto na virada de ano, como hoje nós vamos aplicar para toda a nossa vida, todos os anos, amém? Porque o brasileiro, não sei se é só o brasileiro, se é o povo brasileiro, mas às vezes fica alguma mística diante da virada do ano. Já viu quantas pessoas não fazem aquela listinha? A listinha, o pastor Glaico já começou falando da meta dele de perder 10 quilos para o ano de 2024. Eu, dos 10 quilos que eu tinha para perder no ano de 2024, só falta 15. Está tudo em ordem, só 15 dos 10. Mas só que a gente pode começar nesse culto de virada de ano, um culto que a gente poderia falar uma pregação temática, a gente vai ler um texto, expor, fazendo essa pergunta. Quais são os seus alvos para 2024? Perder 10, 15? Perder mais? Alvos na questão da saúde? Uma dieta? Academia? Nesse ano, em janeiro, normalmente, o que vai acontecer com as academias? Elas vão lotar. O estacionamento fica sem caber carro, porque todo mundo está no projeto do ano novo. Só que esse projeto, normalmente, na segunda semana, ele já começa a sofrer umas baixas e a academia começa a esvaziar. Tem metas também para a questão da família. Nós, em 2024, a gente vai fazer uma viagem. Quantas famílias sonham em fazer uma viagem? Todo mundo. Nós, em 2024, vai ter mais um herdeiro, uma herdeira. A gente vai providenciar aí mais um filho. Amém? Fala Deus. Olha os casais aí, ó. Meus irmãos, quantas metas, às vezes uma meta financeira, trocar de casa, de carro, trabalhar mais, juntar dinheiro. Tantas metas, uma meta sentimental, relacionamento, casar em 2024, amém? Amém. Agora tem uns que falam misericórdia. Outro dia eu estava conversando com o Rafael, com a Vivi lá embaixo, tinha o Júnior. Júnior, eu não vi ele aqui, o Cláudio Júnior ainda. Aí a gente estava brincando, falando, ô Júnior, você vai ter que ir mais longe. Porque o Rafael foi para São Paulo para arrumar a prometida. A Vivi foi buscar o carioca do Matheus lá no Rio. E o Júnior aqui está difícil, Sueli. Aí, para a Europa, aí já é um lugar mais chique. O Júnior lá para a Europa para poder, em 2024, arrumar uma noiva, né, Rafael? É bênção de Deus. Agora, se eu fizesse uma pergunta para vocês assim, olha, quais são seus alvos espirituais para 2024? Quais são seus alvos espirituais para 2024? Para o ano que vai iniciar daqui poucas horas. Por que para Deus a gente permite muitas vezes dar só o que sobra? Por que a gente é tão empenhado em fazer alvos para relacionamento, para saúde, para trabalho, para estudo, para concurso, para tudo, mas para Deus é o que sobra do tempo? Por que nós não temos feito com excelência as coisas de Deus? Por que a nossa caminhada cristã ela não tem sido feita com excelência como ela deveria ser feita? Buscar ser excelente envolve um esforço. Excelente, excelência é algo que é primoroso, que é valioso, que é perfeito. Os japoneses, eles têm uma palavra para excelência, que é kaizen. Kai significa mudança e zen melhor, ou seja, excelência é mudança para melhor. Eu não estou falando que a gente vai ser perfeito, mas só que a gente tem que estar numa melhoria contínua na nossa caminhada cristã. Ela tem que ser uma progressão crescente. Se eu perguntasse para você em 2023, agora, o último dia do ano, você conhece mais a Bíblia do que você conhecia no último dia do ano passado? É só reflexão. Se eu perguntar para você, em 2023, nesse último dia de 2023, você orou mais do que no ano passado? Em 2023, você serviu mais ministerialmente do que no ano passado? A vida tem que ser uma progressão. Não vai ser uma constante evolução. Às vezes vai vir um momento de deslize, mas você vai arrepender e vai voltar. Às vezes vai vir um momento de desânimo,
mas você vai arrepender e voltar. Mas a fotografia, se fosse tirada da nossa vida espiritual de 2023, agora no final, comparada com a de 2022 para 2023, ela deveria ser uma progressão. Deveria ser uma crescente. E como que nós estamos? Por que que no mundo, quando eu falo mundo, as pessoas que não seguem religião, que não estão preocupadas com Cristo, em seguir a Bíblia, por que que essas pessoas são tão esforçadas e dedicadas quando elas fazem planos e metas? O mundo é competitivo. E as pessoas se esforçam para passar num concurso, se esforçam para poder crescer na empresa, um plano de carreira. As pessoas se esforçam para participar de uma competição. Pegar 2 exemplos aqui que todos conhecem, pelo menos a geração mais antiga. Rogério Ceni, todo mundo conhece? Não? Goleiro do São Paulo. Conhece, agora ele é treinador, se não me engano, do Bahia. Mas o Rogério Ceni, ele foi o goleiro que mais fez gols em todo o mundo. Se eu não me engano, 130, 131. E ele dando entrevista, ele falava que ele treinava de 2.500 a 3.000 faltas por mês. Ele disse que antes dele bater a primeira falta oficialmente, ele já tinha treinado 15.000 vezes. Aí você vê ele batendo falta, olha que sorte. Olha que sorte, o cara nasceu com sorte, mas ninguém sabe o bastidor. Se a gente pegar outro, todo mundo conhece Ayrton Senna? Ayrton Senna, mesmo tendo morrido precocemente, com 34 anos em 1994, ele foi bicampeão da Fórmula 1. É um título muito importante, o campeonato automobilístico mais concorrido que tem. E sabe qual que era um costume que ele tinha? Antes da corrida, ele percorria a pista toda a pé, para que ele pudesse conhecer cada detalhe da pista. E é dele uma frase em relação à excelência, que ele dizia o seguinte: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Foi aí o homem corrigiu, tricampeão com 34 anos, ele morreu precocemente, imagina se não tivesse tido acidente. Mas tem um esforço, para ser excelente tem um esforço. A gente fica clamando um avivamento, todos nós queremos um avivamento, mas muitas vezes o avivamento ele é compreendido de forma equivocada. Muitas pessoas ligam o avivamento a algum tipo de aparição sobrenatural, ou então muitas pessoas acham que a igreja foi avivada através de uma cruzada evangelística. Reuniu a igreja de Belo Horizonte no Mineirão, encheu, foi avivamento. Ou então muitas pessoas ligam o avivamento a um momento de louvor e adoração, e isso vai para alguns erros que nós cometemos. O primeiro dele é a gente tentar interpretar a Bíblia de acordo com as nossas experiências pessoais e ver avivamento onde não tem. Eu vivi algo e eu acho que aquilo é o correto, mas aquilo foi algo que eu vivi. Ou então pessoas que pegam biografias de grandes homens de Deus e acham que a igreja só vai ser avivada se ocorrer exatamente a mesma coisa que ocorreu naquele período da história. Obrigado. Mas a nossa regra de fé, prática, conduta, não são biografias. É importante, a gente tem vários homens para nos ser referenciais, vários homens e mulheres que dão testemunho, mas a nossa regra de fé, prática, conduta é a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai dizer o que é avivamento. O avivamento genuíno, o avivamento bíblico, ele começa através de uma convicção de pecado. Saber que nós somos pecadores. Saber que sim, o ser humano ele é pecador, ele transgrediu a lei de Deus e é merecedor do inferno sim. E ai de nós se não for Jesus Cristo. Esse é o avivamento bíblico, ele vem da convicção de pecado e um arrependimento, e aqui a gente tem que diferenciar arrependimento de remorso. Hoje eu estava conversando com a Sara sobre a pregação. Então, arrependimento e remorso é isso? Então, quando eu estou bebendo a garrafa no bico que a mamãe fala para eu não beber, eu não estou tendo arrependimento, eu estou tendo remorso. Porque uma das diferenças de arrependimento para remorso, que o arrependimento é quando você se sente mal pelo erro.
Remorso, você se sente mal porque você foi pego no erro. Essa é a diferença. Davi, ele arrependeu genuinamente. Saul não, ele estava preocupado com a aparência, o que o povo ia achar dele. Então essa é a diferença. Ela falou, não, pai, então agora eu vou arrepender. Porque o arrependimento, ele gera mudança. O remorso, ele vai te levar talvez a fazer escondido. Você não ficou preocupado com o erro, você ficou preocupado porque você foi pego no erro. E o avivamento, ele tem que causar em nós realmente um arrependimento genuíno que vai fazer uma transformação na nossa vida. E esse avivamento, ele vai fazer com que nosso alvo, ele seja diferente. A partir do momento que somos chamados por Cristo, o momento da conversão, que é a vocação celestial que nós temos através de Cristo Jesus, Deus nos chama, então o nosso alvo muda e o nosso alvo começa a ser Jesus. O nosso alvo para 2024, não só 2024, mas para o restante da nossa vida tem que ser Jesus. E esse é o tema que nós vamos ler hoje. Eu peço os irmãos para abrir em Filipenses 3:12. Ara, Rafael. Filipenses 3, verso 12 ao 16. Quem já abriu, amém. Quem não abriu, está abrindo, ou ligando a Bíblia, está aqui no Data Show também. Vamos à leitura. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar. Deus poderoso, nós rendemos graças ao Senhor, bendizemos o teu santo nome e rogamos ao Senhor que o Senhor continue falando conosco, Deus. Que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo ele aplique aquilo que for aprendido em nossa vida para que nós possamos parecer cada vez mais com Cristo e dessa forma glorificar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Filipenses. Paulo chegou em Filipos por volta do ano 49, 50, acompanhado de 3 senhores, Silas, Timóteo e Lucas. Filipos é uma cidade rica, era uma cidade muito rica. Era uma cidade que ficava situada no norte da Grécia e ela ficava próxima ao mar. E tinha um fluxo muito grande de pessoas. Devido a esse fluxo grande de pessoas, tinha um sincretismo, uma mistura muito grande também de religiões, muita cultura diferente. E essa cidade, ela também era uma cidade que era uma colônia romana. Com isso, ela tinha benefícios que outras cidades não tinham. Dentre eles, isenção de impostos, tratamento diferenciado diante das outras cidades. Ela foi construída pelos romanos uma via, uma estrada que ela é muito conhecida e era o principal ponto de ligação da Ásia com o Ocidente. E essa estrada, muitas pessoas passavam por essa estrada. O nome dessa estrada era Via Ignácia. Era uma estrada muito bem pavimentada, onde que as carroças elas não atolavam. Então ela era muito utilizada, passava muita riqueza por essa cidade. E a cidade de Filipe, o povo também era muito orgulhoso, devido a ser uma colônia romana. E a gente vê esse episódio do orgulho deles até quando Paulo está pregando na cidade de Filipos, que, eu não sei se os irmãos lembram, esse episódio está narrado em Atos 16. Inclusive, Atos 16 está narrada a história toda de Paulo aqui em Filipos. Depois, 17, já começa Tessalônica. Que Paulo ele começa a pregar nessa cidade e tinha uma menina, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação que ficava indo atrás dele. Eles estão pregando em nome de Jesus, eles são de Jesus, eles estão vindo em nome de Deus. 1 dia, 2 dias, 3 dias, e Paulo ele não aguentava mais. Aí ele chegou e falou, olha, está repreendido em nome de Jesus, esse espírito sai em nome de Jesus, o espírito saiu.
Com isso, os senhores dessa jovem que ganhavam dinheiro através das adivinhações, eles ficaram irritados. E eles levam Paulo e Silas para a praça da cidade, chamam os magistrados e falam com os magistrados: olha, esses judeus, eles estão causando alvoroço aqui, eles estão ensinando costumes que nós romanos não temos. O povo batia no peito, nós romanos. E o que acontece com Paulo e Silas? Eles são presos. E outro episódio que os irmãos lembram também, eu imagino, que eles estão na cadeia. Eles falam para o carcereiro: olha, toma cuidado com estes. Aí o carcereiro prende os pés deles no tronco, e o que eles ficam fazendo? Chorando, resmungando? Eles ficam louvando a Deus. E por volta de meia-noite, o que ocorre? Um grande tremor de terra, as celas são abertas, o carcereiro acorda assustado, vê aquelas celas abertas e fala assim: eu vou me matar, todo mundo fugiu. Paulo: não faz isso não, nós todos estamos aqui. E o carcereiro então chega para ele e fala: senhores, como que eu faço para ser salvo? E Paulo então vai pregar, vai batizar ele e os da sua casa. E depois Paulo ele vai para Tessalônica em Atos 17. Mas a história de Filipenses, da igreja e da cidade, é essa. Paulo ele vai escrever essa carta depois de alguns anos, por volta de 61, 63, quando ele estava preso em Roma, e ele recebe a oferta da igreja de Filipos. E Epafrodito, que era um dos líderes, ele fica doente. Paulo escreve para a igreja, agradecendo a igreja pelas as ofertas, pela ajuda. Paulo ele tinha um carinho muito grande pela igreja dos Filipenses. Ele vai escrever no capítulo 1, orando, saudando esses irmãos. No capítulo 2, ele vai apresentar Cristo como nosso modelo, que ele vai falar: olha, tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, que ele não se exaltou, mas só que ele deixou a sua posição de glória, se humilhando a si mesmo. No capítulo 3, ele vai dizer para as pessoas: olha, acautelai-vos dos cães, dos falsos mestres. E ele vai dar a história da própria vida dele como um esboço de como tem que ser a vida cristã. E aqui nesse parágrafo que nós lemos, Paulo ele vai usar a figura de uma corrida, do atletismo. Uma corrida a pé, que era muito conhecida naquela época. E para a gente entender o que vai ser dito agora, a gente tem que ter isso na nossa imagem. Imagine, irmãos, um antigo estádio grego, com suas cadeiras para os espectadores. O estádio de Atenas tinha aproximadamente 2 quilômetros, e a corrida ela consistia em quê? Os competidores, eles ficavam posicionados, lembra que tem uma pedrinha que ele põe o pé? Eles ficavam posicionados esperando cair da corda para poder correr. E o objetivo deles era poder chegar no alvo. O que era o alvo? Aquela fita que o corredor tem que passar por ela. Já viram corrida, São Silvestre, tudo, não fica uma fita, todos os corredores têm que passar, o alvo é aquilo. E Paulo ele está falando sobre a corrida cristã, e ele está pegando como ilustração essa parte dessa corrida a pé. E para um atleta participar dos Jogos Olímpicos de Atenas, por exemplo, ele precisava ser um cidadão grego. Ele não competia para depois ser um cidadão. E aqui a gente pode puxar para a nossa corrida cristã, uma pessoa, ela corre, ela tem Cristo como alvo, e ela se esforça para atingir esse alvo, não para ganhar o céu. Não para ser salvo, porque a gente sabe que é a salvação é pela graça. Mas todo aquele que foi alcançado pela graça, ele vai se esforçar para alcançar esse alvo que é Cristo. Então ninguém aqui vai se esforçar para poder ser salvo, mas todo mundo que é salvo tem que se esforçar para vencer essa corrida cristã. Aí pode surgir uma dúvida: Fabrício, como saber se o corredor ele vai ser vitorioso ou não? Depende muito da forma que ele vai se posicionar. Muitos se posicionam: a corrida é fácil, está ganha, eu não preciso fazer esforço. Aí ele vai cair na mesma história da lebre e da tartaruga. A tartaruga lentamente, mais perseverante, correndo, e a lebre, que era mais veloz, ela ficou sossegada e foi tirar uma soneca. Quando ela acorda, já é tarde demais, a tartaruga tinha vencido. De igual forma, meus irmãos, na caminhada cristã, na corrida cristã, ninguém pode achar que já está ganho. E aqui hoje nós vamos ver alguns elementos que nos ajudam a poder alcançar esse alvo e poder ser vitorioso no final e ganhar a coroa. E não uma coroa de louros que os vencedores aqui ganhavam, mas a coroa da vida eterna. Esse é o nosso alvo. A gente vê alguns elementos que vão nos ajudar a alcançar esse alvo. Qual que é o alvo? Jesus. E o primeiro elemento está no verso 12.
Paulo vai dizer, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. O que Paulo está falando no verso 12 aqui? Ele está rejeitando completamente a ideia que a corrida já está ganha. Paulo, ele era consciente aqui da eleição antes da fundação do mundo, ele vai falar isso muito claro em Efésios 1:4, da certeza da salvação, mas não uma eleição à parte da responsabilidade humana. E não uma salvação sem que isenta o esforço humano. Porque a salvação ela é pela graça, mas ela custou muito caro. Não foi de graça, foi o sangue precioso de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. E Paulo, meus irmãos, experiente do jeito que ele era, ele sabia disso. Ele fala, olha, não que eu já tenha recebido ou alcançado a perfeição. Um homem da idade dele, das experiências dele, das vitórias espirituais dele, ele rejeita completamente a ideia de que a vitória já estava ganha, que ele podia ficar sossegado. O pecado ainda tem que ser combatido. O desânimo às vezes aparece, a tristeza, as situações, os desafios, as adversidades tiram a nossa atenção e temos que ficar atentos. Paulo ele fala, eu não alcancei, não obti essa perfeição, mas eu prossigo para alcançar aquilo que eu fui conquistado. O que ele foi conquistado? Lembra da conversão de Paulo em Atos 9? Paulo está indo no caminho de Damasco, ele recebeu cartas para poder prender todo mundo que estava lá pregando sobre Jesus, e no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele. Num clarão, ele ouve a voz de Jesus, ele fica cego por alguns dias, ele vai para a cidade de Damasco, lá ele chega na casa de Judas, e Jesus fala com Ananias, Ananias, você é um cara na rua direita, você vai lá, impõe a mão sobre ele. Ananias fala, Jesus, Senhor, esse cara é aquele que veio para perseguir, para prender a gente, como que eu vou lá? Aí Jesus fala com ele no verso 15, mas o Senhor lhe diz, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, para que Paulo foi conquistado por Jesus? Para pregar, para levar o nome de Jesus. Aquele que era perseguidor, ele foi conquistado por Jesus para poder pregar sobre Jesus para gentios e reis, e realmente nenhum dos outros apóstolos alcançou tantas pessoas, principalmente na corte, na alta corte, como o apóstolo Paulo. E ele fala que, olha, não que eu alcancei, eu prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado. Eu fui conquistado para quê? Para pregar o evangelho. Ele prossegue aqui na perseguição desse objetivo no verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Isso não é uma repetição da confissão de imperfeição dele. A palavra irmãos aqui, a gente tem que atentar. Paulo está falando com carinho para aquela igreja, aquela comunidade que ele gostava muito, porque dentro daquela comunidade, principalmente os falsos mestres, eles ensinavam, achavam que eram perfeitos, porque além de ter Jesus, eles guardavam rituais judaizantes. Paulo está falando, irmãos, não que eu julgo havê-lo alcançado. Não existe perfeição. Esse mesmo Paulo, experiente Paulo, ele está falando, não existe essa perfeição que o povo está falando ainda, ó, a caminhada é árdua. E qual que é o primeiro elemento, então, Fabrício, para a gente poder avançar, conquistar o alvo? Uma insatisfação santa. Uma insatisfação santa seria o primeiro elemento. Paulo nunca ficou satisfeito aqui com as vitórias espirituais. Eu já sou experiente, agora eu posso sossegar, ficar só na rede, que Satanás agora já foi vencido. Não. Ele continuava firme. Paulo aqui, ele não se comparava com as outras pessoas, que às vezes a gente fica assim, não, eu estou lendo a Bíblia só uma vez por semana, mas tem gente que lê uma vez por mês. Eu estou indo no culto só domingo, tem gente que vai só uma vez por mês. Não, Paulo, ele se comparava com o próprio Cristo. E a gente aqui é advertido a ter uma falsa estimativa da nossa condição espiritual. Jesus, em Apocalipse 3, ele vai chegar para a igreja de Sardes e falar, olha, eu conheço vocês, vocês acham que são vivos, mas vocês estão mortos. E a igreja de Sardes, quando a gente estuda mais a fundo, a gente vê que se fosse uma igreja hoje, seria uma igreja que a gente ia falar que era uma igreja viva, cheia de eventos,
cheia de agenda, pipocando de pessoas, mas Jesus com os olhos como chama de fogo, que sonda mente, sonda corações, sonda intenções, ele fala, olha, eu conheço vocês aí da igreja de Sardes, vocês acham que são vivos por causa do movimento, mas vocês estão mortos. A religião que vocês têm vivido é uma religião superficial. Meus irmãos, muitas vezes a gente acha que está tudo bem, a gente já tem um nome no livro de membros, nem é no livro da vida, tem um nome no livro de membros, a gente já faz parte da igreja. Olha, eu já vou na igreja todo domingo, eu estou tranquilo. Olha, eu já participo de um PG, eu já estou no nível mais avançado de espiritualidade aqui. Nossa, eu faço parte do louvor. E a gente fica, estou só subindo aqui. E a gente se acomoda nisso. A gente vive dessa forma, o mundanismo vai entrando na igreja. O apóstolo João, 1 João 2,15, ele vai dizer que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O evangelho do entretenimento, muitos são atraídos através do entretenimento, e isso é um perigo, porque aquilo que você atrai a pessoa é aquilo que você vai manter aquela pessoa na igreja. Se o pastor Glai começar a fazer só evento aqui, dobrar o número de pessoas, ele vai ter que fazer evento o resto da vida, porque o dia que ele parar de fazer evento, o dobro 50% da igreja que veio por causa dos cantores, por causa dos eventos, eles vão embora. Então a pessoa tem que ser atraída, por quê? Por causa da pregação da palavra bíblica. Aí sim é algo real. Mas quantas falsas conversões têm sido produzidas por pessoas que acham que é só vir aqui na igreja, repetir uma oração com o pastor e ela pode voltar para casa tranquila e viver a vida dela de qualquer forma. Charles Spurgeon, ele dizia que o cristão não está em perigo quando está sendo perseguido, mas ele está em perigo quando a igreja está sendo admirada pelo mundo. Então, a igreja não está em perigo quando ela está sendo perseguida, mas sim quando o mundo está admirando a igreja. E a gente, infelizmente, muitas vezes vê que virou moda falar que é evangélico, virou moda falar que é crente, virou moda de postar coisa no Instagram sobre Jesus. Aí eu misturo Jesus com empresa, misturo Jesus com sucesso, misturo Jesus com dinheiro e ganho um tanto de views, um tanto de curtida e acho que eu estou pregando Jesus. Mas não fala sobre pecado, sobre o inferno, sobre o retorno de Jesus, não como mais um cordeiro, mas como juiz para julgar. E ai daquele que cai na mão dele nesse dia. Então, meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado. Uma das características da maturidade espiritual é a consciência da nossa imperfeição. Às vezes a gente, em PG, às vezes dando uma lição, a gente falava, não, irmão, a gente tem que lutar contra o pecado. Aí uma outra pessoa falava, nossa, graças a Deus, depois que eu converti, eu não tenho mais problema. Eu falei, tem alguma coisa errada com você, que quando eu converti ficou pior. Tem que lutar mais, está de boa, está tranquilo, você ainda não tem que lutar contra o pecado. Que a pessoa às vezes acha que ela ser uma cristã madura é não ter mais defeito, não ter mais preocupação. Mas pelo contrário, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vê que você precisa melhorar. Quanto mais você lê a Bíblia, mais humilde você fica e mais insatisfeito você fica contigo mesmo. Nossa, era para eu estar assim, eu estou bem distante. Nossa, eu achei que eu estava bem, mas nossa, eu comecei a ler aqui, eu não estou fazendo isso desse jeito. Então essa insatisfação, ela tem que fazer parte. A presunção, orgulho, arrogância é um engano e um sinal evidente de imaturidade espiritual. Lembra da igreja de Sardes? Tinha uma estimativa errada de si mesmo. Tem outra igreja, assim, Apocalipse 3, ela tinha tudo de errado. A única coisa que ela achava que ela estava certa era a impressão que ela tinha dentro dela mesma. Ela achava que ela era rica, ela achava que ela era uma igreja boa. Aí Jesus fala para a igreja assim, olha, vocês acham que é rica e abastada, mas é uma igreja pobre, cega e nua. Está em Apocalipse 3,17. A única coisa que ela achava que ela tinha de bom era a impressão, e a impressão que ela tinha de si mesma era errada. Jesus fala, olha, você é uma igreja morna e dá vontade de vomitar da minha boca. A gente vê Sansão com a impressão errada de si mesmo. A gente sabe da história dele, não era para ele contar para Dalila qual que era a força dele, e ela vai lá, ludibria ele, consegue enganar, ele conta, ela vai lá, corta o cabelo, e depois ela fala, Sansão, os filisteus estão vindo, ele acorda, não, eu vou fazer igual sempre eu fiz, eu vou acabar com eles. A Bíblia está escrito, ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Ele ainda tinha uma impressão
que ele estava com Deus. Então a gente tem que ser advertido sobre essa falsa estimativa e sobre essa impressão errada de nós mesmos, meus irmãos. O avivamento começa não pela arrogância, mas pela humildade e o reconhecimento que nós ainda precisamos ser melhor. Quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente vê, nossa, eu preciso melhorar. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, a gente vê, nossa, eu estou longe. Quanto mais a gente frequenta PGs, a gente frequenta a vida em comum da comunidade, a gente fala, eu preciso melhorar. E essa insatisfação é o primeiro elemento. Só que ficar só insatisfeito vai resolver? Não. Eu chegar no espelho e olhar, nossa, eu estou gordo, eu estou com o cabelo atrapalhado, a calça está furada, vai resolver? Não. Eu preciso fazer algo. Eu preciso tomar uma ação. Eu preciso dedicar, me empenhar em algo, e é o segundo ponto da pregação. Primeiro, uma insatisfação santa. Não se acomode achando que você está bem espiritual. A gente precisa melhorar, está em constante evolução. E o segundo, Paulo vai dizer, na parte B do verso 13. Ele vai dizer, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Lembra do corredor? Ele está correndo. O que está na frente do corredor? O alvo. O cara, a meta dele é passar aquela fita, nada pode tirar. Ele tem que se dedicar, ele tem que se empenhar para isso. Ele não pode se distrair por outros interesses. E as distrações da vida, elas nos fazem cometer vários erros. Distrações pequenas. E o corredor, ele não pode se distrair. Um exemplo, um carro. Você está dirigindo um carro, você olha para o lado, dependendo do tempo que você olhar, você vai bater. Experiência própria. Eu, com 19 anos, tinha acabado de pegar a carteira definitiva, eu estou em Sete Lagoas, com um Uno preto, cheio de mercadoria, querendo vender, e eu estou olhando para os depósitos. Eu estou na via, olhando para os depósitos. Primeira vez que eu estava na cidade, e olhando, caçando depósitos. Do jeito que eu estava numa via que eu não conhecia. E essa via tinha uma rotatória, mas ela não era aquela rotatória que você vê aqui, era uma rotatória mais à esquerda. Do jeito que eu estou a 60 por hora, eu fui, até encontrar com o Mondel, descendo. Eu bati. Uma distração. Eu olhando, não estava fazendo coisa errada, dependendo, eu estava distraído. Mas estou olhando para os depósitos e eu bati o carro. Eu não esqueço disso, meu pai está aí para não deixar eu falar mentira. A gente foi, eu tentei fazer de tudo, falei assim, o que adianta dois preocupados? Deixa eu tentar resolver, depois chega em casa, meu pai fica sabendo. Não adiantou, o carro não tinha como voltar, e eu liguei, pai, eu estou indo embora, porque eu bati o carro, ele vai ter que ficar aqui. Aí eu e meu pai, no outro dia, estava numa situação apertada, eu só lembro que a gente pegou o Corcel do Heitor, a gente pegou o Corcel do meu tio Heitor e fomos lá para buscar um Uno batido. Chegando em Sete Lagoas, o que acontece com o Corcel? Ele começa a bater o motor. Acredita, meu pai está aí. Ele começa a bater o motor, o que a gente faz? Deixa o Corcel lá e volta no Uno todo torto, já virando assim 90 graus para ele ficar reto. E depois teve que buscar o Corcel do meu tio, que fundiu o motor no reboque. Mas foi o quê? Uma distração. O corredor, ele tem que ter o alvo fixo na sua mente, ele não pode distrair. Fica caro. Tem distrações que acabam com o casamento, acabam com o ministério. Então, meus irmãos, Jesus vai falar na parábola do semeador, em Marcos 4,19, sobre a semente que foi lançada entre os espinhos. Ela começa a crescer, mas ela é sufocada pelos espinhos. E os espinhos, eles representam o quê? Os prazeres dessa vida, riquezas, demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então a gente tem que tomar cuidado com as distrações. A gente tem que ter dedicação, a gente tem que ter propósito, a gente tem que concentrar firmemente no nosso alvo, que é Jesus. A gente não pode deixar que prazeres momentâneos destruam a nossa caminhada aqui rumo à eternidade, à vida eterna. Nada se compara à vida eterna, mas muitas vezes coisas bem momentâneas têm tirado o nosso foco. E aqui eu pergunto, qual área da sua vida precisa de mais dedicação, mais empenho? A área espiritual? Como anda a sua vida espiritual? Muitos têm cometido suicídio espiritual. O que é suicídio espiritual, Fabrício? Parar de ler a Bíblia, parar de orar, parar de frequentar a igreja. Ah, não, Fabrício, mas só que eu não desviei ainda. Mas ninguém vai desviar em uma semana. Ninguém vai apostatar em uma semana.
Você não conhece, nunca vai conhecer alguém que estava firme na igreja hoje e semana que vem vai estar desviado. Isso aí não existe. O que aí vai acontecer? A pessoa vai deixar de vir num culto, a pessoa vai deixar de vir em 2 cultos, a pessoa vai começar a desanimar, ela vai deixar de participar de um PG, ela vai deixar de orar e com o tempo vai cauterizando até que sim, ela vai apostatar, ela vai desviar. É algo paulatinamente, é algo que vai acontecendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As distrações, elas vão tirar o nosso foco, porque lá na frente pode dar muito ruim. Crente se isolando, está na moda agora as pessoas quererem ser igreja sozinho. Crente se isolando, porque parece ser mais fácil quando não tem ninguém por perto para poder frustrar nossas preferências. É fácil dar uma de maduro quando não tem ninguém para pisar no seu calo. Isso é um erro, porque a maturidade ela é mostrada somente no relacionamento. Isso é muito errado, meus irmãos. O isolamento ele produz uma falácia que nós achamos que somos maduros quando não tem ninguém para nos contestar. Ah, Fabrício, mas a fé está esmorecendo, está fraquejando. Sabe como que aumenta a fé? Ler, ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, se está faltando fé, se a fé está fraca, está faltando leitura, está faltando estudo, em que você precisa dedicar a família? Vida espiritual, família, a gente está nessa mudança de ano, eu não acredito nessa coisa mística, não, mas vamos aproveitar. O que a gente precisa mudar para 2024 em relação à família? A família é uma instituição divina, e ela está sendo atacada como nunca. E o que nós temos feito? Nada. Muitas vezes nada. Muitas vezes estamos dando de mão beijada nossos filhos para Satanás, nossa esposa, os esposos. A gente tem vivido agora na pós-modernidade. A pós-modernidade ela é pautada em 3 pilares. Primeiro, na pluralização. Pluralização, o que é isso? Várias verdades, é plural. Não existe verdade absoluta. Cada uma tem a verdade que quer, eu acredito, o problema é meu. E com isso vem ideologia de gênero. Com isso vem a desconstrução da família tradicional. Com isso vem a desconstrução dos valores, a destradicionalização. O que é a tradição? É um hábito. Um hábito, ele nos dá previsibilidade que nos dá segurança, correto? Se você tem um hábito, você sabe como que acontece, seu pai fazia assim, você fazia assim, seu avô fazia assim, você sabe como vai acontecer na frente. Só que eles estão acabando com tudo que é tradição, eles estão acabando com tudo que é da família tradicional, e isso está gerando o quê? Instabilidade. O divórcio nada mais é que uma sociedade instável. E as crianças têm crescido sobre esse estresse emocional, sobre essa instabilidade familiar, e fizeram um estudo há 20, 30 anos atrás. Sabe quais eram os medos das crianças no primário? Quarto escuro, boi da cara preta, pessoas estranhas. E hoje em dia, sabe quais são? Medo de perder um dos pais para o divórcio, medo de estupro, medo de ter câncer, coisa que as crianças antigamente nem sonhavam o que era. Eu sei, todos nós precisamos trabalhar, mas a gente precisa esforçar mais para ter mais tempo. Em 1960, a empresa que fabrica ainda a Barbie, ela tentou lançar os bonecos representando a família. Só que eles contrataram um estudo comportamental para ver se ia compensar investir nisso. E esse estudo colocou as crianças brincando. Só que eles começaram a reparar que as crianças brincavam com a figura do pai 5 minutos, deixavam de lado e não brincava mais, porque o pai ia trabalhar. Aí eles falaram, não é interessante a gente fazer não vai ter saída. E nós pais, mães também, a gente tem investido tempo, a gente tem se esforçado para isso. Eu falei do tripé, né? Pluralização é o primeiro, várias verdades. Tem um tripé da privatização, a minha verdade, ninguém pode achar ruim comigo, eu creio no Deus que eu quiser, eu faço Deus do jeito que eu quiser, eu crio meus filhos do jeito que eu quiser, isso gera o quê? Egoísmo, incredulidade, gera orgulho. E a terceira parte do tripé é pluralização, privatização e secularização. O que é secularização? É a gente deixar Deus cada vez mais à margem, concentrar Ele só nos ambientes religiosos. Na igreja fala de Deus, aqui em casa não.
Ó, na igreja fala de Deus, na escola não. Quer falar de Deus? Vai lá para a sua igreja lá. Vamos tirar Deus de tudo quanto é coisa pública, vamos tirar Deus das casas, não vão fazer culto doméstico, não vão fazer nada. E isso tem acontecido muito, meus irmãos. Isso tem acontecido. Qual vai ser a nossa dedicação para a vida espiritual? Qual vai ser a nossa dedicação para a família em 2024? Qual vai ser a nossa dedicação para a saúde? Tem várias coisas que nós poderíamos falar aqui. E isso é uma reflexão para nós. Esforço e dedicação, sem saber para onde ir, não adianta. A gente vai agora para o terceiro elemento. Qual que é o primeiro elemento? Nós devemos ter uma insatisfação diante da nossa realidade espiritual, porque nós precisamos melhorar. Sempre vamos precisar melhorar. E quanto mais estudarmos, mais vamos precisar melhorar. Quanto mais lermos, mais vamos precisar melhorar. Essa insatisfação diante da nossa família, diante de qualquer coisa, principalmente aqui o nosso foco aqui espiritual, ela tem que gerar uma dedicação, um movimento, onde que eu vou me empenhar em fazer algo. Como que vai ser o nosso 2024 ministerialmente? Você participa de um PG? Amém. Não? Participe. Você já participa? Já é um auxiliar? Não? Converse com o líder para ser um auxiliar. Já é um auxiliar? Converse com o líder para poder multiplicar e ser um líder também. Ah, eu ainda não tenho esse dom, eu tenho que preparar mais, seja um anfitrião. Faça um propósito de ler a Bíblia toda. Tem dezenas, para não falar milhares, de devocionais personalizáveis para você fazer através dos APs de Bíblia. Orar, faz um plano. Fabrício, eu não consigo orar mais que 2 minutos. Consegue sim. Se você pegar o Pai Nosso, você consegue orar horas. Porque toda hora que você pegar uma palavra, você vai desenvolver sobre aquela palavra. Você vai falar, Pai Nosso que está no céu. Qual que é a primeira palavra? Pai. Por que a gente pode chamar ele de pai? Porque nós somos filhos. Por que nós somos filhos? Aí você começa a desenvolver, vai agradecendo ele pela filiação, vai agradecendo ele pela salvação. Pai Nosso. Por que nosso? Não é só meu. Tem outros milhões de irmãos que também são filhos. Aí você começa a orar pelos irmãos. Que estais no céu. Você está aqui na terra, ele está no céu. Ele é superior. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você vai começar a agradecer, você vai começar a bendizer o nome dele. Isso daí você vai até o final do Pai Nosso. Você consegue ficar horas orando só o Pai Nosso. Sem repetir, sem vãs repetições, e uma oração inteligente, uma oração racional. Mas a gente precisa empenhar, precisa dedicar para isso. Fabrício, eu já vi, uma insatisfação santa tem que me gerar, mover para ter uma dedicação, um empenho, mas esforço sem direção resolve? Eu preciso saber para onde que eu vou. Eu preciso saber como que eu vou fazer. Eu já comecei a falar como que vai fazer aqui. A terceira parte é direção. Paulo vai dizer no finalzinho do verso 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, aqui 2 exigências, 2 requisitos para essa direção. Primeiro, não olhar para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Imagina um corredor esforçando para poder chegar no alvo e ele começar a olhar para trás para ver quem está perto dele, ou então se alguém já caiu, ou então começar a dar tchau para quem está sentado lá torcendo por ele. O que vai acontecer? Ele vai distrair, ele pode cair, ele não vai ter aquela velocidade, ele não vai ter aquele foco. A gente tem que tomar muito cuidado com o saudosismo. Às vezes a gente fica assim, nossa, na época que eu era jovem, eu servia a Deus tão bom. Na época do pastor Almi, que eu era do ministério, a igreja era diferente. Nossa, na época que fulano era o líder, era diferente. Nossa, naquela época eu estudava mais a Bíblia. E fica com aquele saudosismo, parecendo que o povo de Israel no deserto, quando os espias foram falar da terra prometida e falaram para eles, olha, o povo lá é gigante, a gente não consegue não. O que eles começaram a falar? Olha, vamos voltar lá para o Egito? Saudade dos pimentões, da cebola, até de cebola o povo começou a ter saudade. Preferiram ser escravos do que seguir aquilo que Deus tinha falado. E tem muitas pessoas aí com saudade das cebolas do Egito. Às vezes a pessoa fica também com um peso inútil do pecado.
Fica presa no passado. Não, mas meu passado eu fiz tanta coisa errada, eu não vou conseguir servir a Deus direito. No meu passado eu fiz tanta coisa errada, eu não vou conseguir ter um casamento santo. No meu passado eu fiz tanta coisa errada, será que eu vou conseguir um esposo, uma esposa de Deus? Esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que adiante estão. O verbo aqui para prosseguir no original é como se pintasse um corredor se esforçando com todos os seus músculos para poder alcançar o alvo. Os gregos usavam muito esse verbo prosseguir para demonstrar o caçador atrás da sua presa. Esforçado, focado. E Paulo está dizendo, olha, eu prossigo para as coisas que estão adiante de mim. Agora, Fabrício, dá um exemplo aí, a própria Bíblia, o próprio apóstolo Paulo. Imagina comigo se Paulo ficasse apegado ao passado dele. Abra 1 Timóteo, Rafael abre rápido lá, 1 Timóteo 1,12. Vamos ver no exemplo de Paulo aqui, se ele ficasse apegado no passado dele ou então apegado no presente dele. Já? Aí, viu? É muito rápido. 1 Timóteo 1,12 ao 17. Paulo vai dizer, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, aí ele vai falar, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Paulo ele não estava apegado ao passado dele aqui. Ele sabia que ele era pecador, mas ele sabia que Cristo agiu com misericórdia na vida dele, salvando até ele, que era o principal dos pecadores. E Paulo também, ele não ficava, Filipenses 3:4, ele não ficava apegado nos seus méritos. Tem muitas pessoas que elas acham que elas são boas demais. Nossa, eu toco muito no louvor. Nossa, o louvor, se eu sair do louvor, acaba. Nossa, a minha voz não acha em outra igreja fácil. O meu estilo de pregação, não tem jeito. O jeito que eu sirvo na igreja, se eu sair, acaba. Tem pessoas que ficam apegadas a isso. Paulo, se ele ficasse apegado a isso... Olha o que ele diz em Filipenses 3, 4, 7. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais... circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Meus irmãos, Deus não se impressiona com a pessoa ostentadora. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bom. Deus, ele quer um coração quebrantado. A gente precisa ter um coração quebrantado. Aqui nós vemos sobre o processo de santificação. A gente é salvo da condenação do pecado no processo, no ato, não é um processo, no ato da justificação, uma vez acontece. Você foi convertido pelo Espírito Santo, não há mais condenação para aqueles que são em Cristo Jesus. Romanos 8. E depois, o pecado acabou? Não tem mais tentação? Não. A gente entra num processo, que é o processo da santificação. Até a gente morrer ou Jesus retornar, a gente vai ter que lutar contra isso. É um processo que a gente aproxima mais de Cristo e afasta das coisas que são desse mundo. E depois tem o terceiro ato, que será o ato da glorificação, onde que não haverá mais presença do pecado. Aí acabou. Aí você não precisa preocupar mais, que nós teremos um novo corpo incorruptível, semelhante ao de Jesus. Não vai ter mais pecado, não vai ter mais tentação. Mas até lá, estamos num processo de santificação. Nós precisamos ter a direção correta para ter esse processo. E onde que nós achamos a direção correta? Na CNN? No YouTube? No Instagram? Naquele pastor famoso? Não, meus irmãos. Na palavra. Na Bíblia. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é correto, para nos repreender daquilo que é errado, para nos corrigir ensinando como fazer certo e na instrução da justiça. Para que o homem de Deus ele se torne perfeitamente habilitado, perfeito aqui não é sem pecado, mas maduro, habilitado para toda boa obra. E a boa obra não é assim, eu vou fazer a obra de Deus, eu tenho que entrar no seminário para virar pastor. Não. Boa obra é você ser um bom pai,
você ser um pai bíblico, ser um funcionário bíblico, ser um namorado bíblico, ser uma namorada bíblica, ser um estudante bíblico. Para isso que a Bíblia serve, ela nos ensina, nos corrige, nos repreende, nos instrui na justiça, para que nós tenhamos maturidade, nós tenhamos a direção, para que essa insatisfação santa, esse empenho que nós devemos nos esforçar, nós consigamos fazer ele de forma que agrade a Deus. Não é através do que eu acho que é certo, é através daquilo que a Bíblia me fala que é certo. Dessa forma nós vamos prosseguir para o alvo que é Cristo. Então, onde buscar direção? Na Bíblia, meus irmãos. E aqui nós já vimos 3 elementos. A insatisfação santa, ela nos leva a ter uma dedicação. Essa dedicação sem direção vai dar ruim, então a gente precisa ter direção, e a direção vem através da palavra de Deus. E agora nós veremos o 4º ponto para alcançar esse alvo, que é a determinação. Paulo vai dizer no verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. De novo, o mesmo verbo que ele usou no verso 12, prossigo. Os gregos, eu já falei, costumavam usar para um caçador perseguindo sua presa. Qual que é o sinônimo de determinação? Ânimo, coragem, firmeza. Meus irmãos, a gente precisa esforçar intencionalmente para que nossa vida espiritual em 2024 e no restante da nossa vida, ela seja uma vida mais frutífera. Ninguém vira um atleta de elite assistindo palestra e vídeo de motivação. Já viu? Eu estava lendo sobre o Phelps, que foi o maior, eu acho que foi o maior, eu li há muito tempo, maior medalhista olímpico. O cara treinava de 3 a 6 horas por dia dentro da piscina. Já fez natação? Você fica 1 hora, você já está moído. Ele ficava 3 a 6 horas. Ele tinha toda uma disciplina, e a vida dele toda era mudada por causa disso. Não tinha noitada, não tinha aquilo que os jovens faziam, alimentação toda regrada. Agora pensa comigo, se uma pessoa faz isso para ganhar medalha na Olimpíada, por que a gente não faz esse mesmo esforço para a vida eterna? Se um atleta ele se esforça tanto, ele abre mão da sua juventude, você vai pegar esses atletas olímpicos, a pessoa começa desde novinho, ele não tem a vida normal que outros têm, mas ele tem um alvo dele, que é ganhar uma medalha olímpica, que é aquela medalha, aquele ouro corruptível que vai acabar. Enquanto mais nós precisamos nos esforçar, quanto mais nós precisamos nos dedicar, meus irmãos, alvo, prossigo para o alvo. O alvo aqui é simples, é aquela fita que fica no final, que o corredor tem que passar por ela. Na corrida espiritual, o nosso alvo é Cristo Jesus. E a gente precisa abrir mão do que for preciso para poder alcançar Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Filipenses 3, 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Jesus Cristo. Meus irmãos, não podemos perder de vista a linha de chegada. Não podemos perder de vista o alvo. Essa vida é muito curta para a gente brincar com a eternidade. Quantas pessoas, foi o John Bunyan que falou uma vez, falou assim, olha, a vida do ímpio pode ser a melhor vida do mundo, ele pode ter saúde, ele pode viver até os 100 anos, nunca adoecer, nunca ter tido uma dor de cabeça, família bonitinha, filhos dando orgulho para ele, mas quando ele morrer sem Jesus, isso não vai ser nada comparado à dor e sofrimento do inferno. E ele diz, da mesma forma, a gente tem que também olhar para a vida do justo. Você pode pegar uma pessoa justa e aos nossos olhos ele ter sofrido a vida toda. Às vezes doença na família, filho dando problema, marido dando problema, qualquer tipo de sofrimento durante a vida. Quando o justo, o salvo em Cristo, ele fechar os olhos, esse sofrimento aqui não vai ser nada comparado com o céu. E muitas vezes a gente está brincando com isso. Fabrício, eu acho que Jesus vai demorar ainda, meus irmãos. Fechou os olhos, acabou. Jesus voltou. Enquanto está respirando, tem chance. Parou de respirar aqui, acabou, não tem segunda chance.
Ao homem foi dado morrer uma vez só, Hebreus 9, 27, depois disso vindo o juízo. Não tem purgatório, não tem oração depois da morte. E muitas vezes a gente está brincando. E é uma reflexão muito importante para a gente fazer nesse último dia, ou poucas horas antes da virada do ano. Será que em 2024 a gente vai ficar brincando com a sorte? A gente precisa prosseguir para o alvo, não perca a linha de chegada de vista. E Paulo aqui, ele não estava sendo instigado por açoites, apanhando para poder servir a Jesus, ele estava fazendo isso voluntariamente. Da mesma forma, nós servimos a Deus, não por medo do inferno, mas por amor e gratidão pela vida eterna. Não adianta ir até Ele por causa do medo, a gente tem que agradecer, porque Ele nos escolheu, Ele nos chama, Ele que fala conosco através do Espírito Santo. E Paulo vai continuar, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Vocação, para os corredores da corrida aqui, era aquilo que acontecia no final. O prêmio era concedido no final, mas Paulo está falando dessa vocação, em outras traduções está escrito chamado celestial. O que é vocação soberana? É Jesus nos chamando. Como que Jesus chama os seus? Através da conversão. Não é oratória, não é insistência, não é palavra mágica, mas é o Espírito Santo que ele vai lá no coração e ele muda o coração duro e coloca um coração sensível. Não é porque a pessoa gritou glória a Deus, não é porque o pastor falou, não é porque teve uma música de fundo, um instrumental bonitinho, emocional, ou palavras de ordem, palavras motivacionais, não, é o Espírito Santo, ele faz isso, ele sopra para onde ele quer, da maneira que ele quer, só Deus que sabe. A gente começa a falar e Deus ele vai trabalhando nos corações. Às vezes você está assim, Fabrício, não sei não, porque no meu coração não estou sentindo nada. Peça misericórdia para Deus, que é Ele que vai fazer. Eu não vou conseguir convencer ninguém aqui. Não tenho esse pretexto, não tenho nem essa intenção, porque é o Espírito Santo que muda. Então a vocação é o Espírito Santo, ele fazendo aquele chamado eficaz. É igual ele fez com Paulo. Paulo estava indo para a estrada de Damasco para perseguir, matar, prender judeus. Jesus falou, não, hoje não. Seu dia é hoje. Vem cá que agora você é meu. Paulo nem sonhava com isso. E de perseguidor ele virou perseguido. E a gente vê a história dele. Meus irmãos, quando Deus ele chama alguma pessoa, esse chamado eficaz, não tem para onde correr. Ele é poderoso, ele não tenta, ele faz. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual que é o prêmio? O que Paulo está buscando com tanta determinação aqui? O corredor nunca pode escolher o prêmio. Nunca ele pode esquecer desse prêmio. O estudioso William Hendricks, ele diz que no final da corrida, o vencedor ele era convocado para largar lá, subir onde ficavam os juízes, e ele recebia uma coroa de louro. Dependendo da competição, ele recebia um dinheiro, 500 dracmas, ou dependendo, ele podia até comer uma comida lá, um banquete junto com os governadores. Mas Paulo está falando, ele vai dizer em 1 Coríntios 9, 25, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A coroa que o prêmio dessa soberana vocação é a vida eterna que tem somente em Cristo Jesus, meus irmãos. Nós não nos esforçamos aqui para sermos salvos, nós nos esforçamos porque somos salvos, e nós não nos esforçamos para que nós venhamos ganhar uma medalha olímpica, várias medalhas olímpicas, uma coroa de louro, 500 dracmas, não. Nós nos esforçamos aqui, o nosso alvo é Cristo, por causa de quê? O prêmio da vida eterna nos é assegurado. Essa esperança que nós temos, a Bíblia, a esperança é uma convicção, é uma certeza absoluta que nós temos. Paulo não corre por causa de prosperidade, saúde, sucesso. A aspiração de Paulo é Jesus Cristo. E esse tem que ser o nosso alvo. O alvo vai absorver a nossa atenção durante a corrida e o prêmio vai fixar a nossa atenção na glória por vir, que é a vida eterna, quando o Senhor Jesus retornar para nos buscar. Glória a Deus por Jesus Cristo.
E para encerrarmos, meus irmãos, nós vimos aqui 4 elementos. O primeiro, uma insatisfação santa que vai nos instigar a ter uma dedicação, um empenho. Essa dedicação sem direção não adianta. A gente precisa ter direção que nos é dada através da Bíblia. E a gente precisa de ter determinação. E por último, Paulo vai concluir seu pensamento dizendo no verso 15 ao 16. Todos, pois, que somos perfeitos, perfeitos aqui, lembra, maduro, são as pessoas que entenderam o que precisa ser feito. Tenham esse sentimento. Que sentimento que ele está falando? Tudo que foi ensinado do verso 12 ao verso 14. Todos que são maduros, que entenderam o que eu falei, tenham esse sentimento, esse ensino que eu passei. Mas, Fabrício, como aplicar isso? Às vezes não é tão claro como que a gente, glorificar a Deus, beleza, mas nos momentos específicos, como que eu vou glorificar a Deus, como que eu faço? Paulo vai dizer, se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Ele não está falando que cada um vai pensar do seu jeito. Ele está falando, se porventura você se esforçar aqui, você quer fazer o certo, mas você não sabe, fica tranquilo. Deus ele vai te mostrar, ele vai te esclarecer como você tem que ser feito. O Espírito Santo vai te esclarecer. Ele encerra no verso 16. Todavia, andemos. Essa palavra andemos é um termo militar que significa permanecer em linha. Ele fala, olha, permanecemos de acordo com o que já alcançamos. Os juízes gregos, eles eram rigorosos em relação ao regulamento da corrida. Não adianta só se esforçar, você tem que correr de acordo com a regra. E quantas pessoas na Bíblia começaram certo, a gente tem exemplo de vários homens, que começaram certo, mas depois quebraram, transgrediram a lei de Deus e não chegaram no final. Não basta só uma insatisfação, não basta só uma dedicação, não basta só a gente achar que está no caminho certo, se a gente não obedecer, que não tiver disciplina para obedecer às regras que Deus nos deixou. E essas regras se encontram de novo na palavra de Deus. Naquela época, cada atleta era julgado diante de um júri, e nós sabemos que cada pessoa será julgada diante de um juiz. O juiz Jesus Cristo vai vir para nos julgar, meus irmãos. Então é importante aqui a gente ter essa insatisfação, ter essa dedicação, ter o direcionamento correto, a determinação para fazer o que é certo e a disciplina para que nós possamos fazer aquilo que a Bíblia nos orienta. Vai ter momento que vai dar desânimo, vai ter momento que você vai orar e vai aparecer que ninguém está ouvindo, vai ter momento que você vai ler a Bíblia e não vai sentir nada, e cá para nós, vai ser a maioria do tempo, não é nada sobrenatural, que você leia e arrepia, que você ore e arrepia, que o céu troveja quando você pede um sinal. O desafio da espiritualidade cristã, ele consiste justamente nisso. Você orar, você ler, e parecer que nada está acontecendo, mas você continuar firme, porque isso é o correto. Porque a nossa fé é uma fé que não depende de vista. Eu creio no que está escrito, eu não dependo de sentimento, eu não dependo de movimento, eu dependo daquilo que está escrito. E isso que tem que nos manter firme. A disciplina para isso, meus irmãos. E para aplicar, qual desses elementos você mais precisa? Insatisfação, dedicação, direção, determinação, disciplina. O que você vai fazer em 2024 para ser diferente? Uma dica, esforce para ler mais a Bíblia. Esforce. E outra coisa, meta sem data não é meta, é sonho. Coloca a data, coloca tudo certinho no papel. Eu vou ler, eu vou estudar tal livro, eu vou começar a participar de um PG, eu vou começar a vir no culto tal dia, eu vou aproximar mais de tal pessoa, eu vou pedir ela para me discipular aqui durante esse ano de 2024, que eu quero crescer espiritualmente. Porque, meus irmãos, por mais que nós nos esforcemos para ser melhores empresários, profissionais, pais, filhos, se a gente pecar no nosso relacionamento com Deus, as demais coisas não vão ter sentido. Porque no final da vida, o que vai fazer diferença é o seu relacionamento com Jesus Cristo. Então, que esse seja o nosso alvo para 2024 e demais anos, enquanto Deus nos der saúde e vida. Qual que é o nosso alvo? Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos orar?